Senhoras e senhores, queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. A USE Municipal de Santo André é a união de todas as entidades espíritas num esforço conjunto, trabalhando por um mundo melhor. Na noite de hoje, daremos sequência à 45ª Semana Espírita de Santo André, com mais uma noite feliz para todos nós. Conforme foi amplamente divulgado, o tema central da nossa semana é a contribuição da doutrina espírita na solução dos problemas humanos. Sejam todos bem-vindos em nome da USE Municipal de Santo André. Como mestres de cerimônia da solenidade desta noite, temos a companheira Hilda Doreto, do Lar da Criança Emmanuel, e o companheiro Eugenivaldo Silva Forte, do Centro Espírita Obreiros do Senhor. A reunião desta noite está sob o patrocínio das seguintes casas: Casa de Solidariedade e Beneficência, Rua Siqueira Campos 102, Centro, e Centro Espírita Edgar Armon, Rua Bolívia 733, Parque das Nações. O conferencista da noite é Richard Simonetti. Nasceu em Bauru, estado de São Paulo, onde reside até a presente data. Richard Simonetti é casado com Tânia Regina Simonetti e é pai de 4 filhos. Milita no movimento espírita desde 1957, quando se integrou ao Centro Espírita Amor e Caridade em sua cidade, do qual é o seu atual presidente. A entidade dirigida por Simonetti desenvolve largo trabalho no campo doutrinário, mantendo ainda departamentos de assistência social, destacando-se a creche berçário, o centro de triagem de imigrantes, a escola de orientação social e profissional e casa de sopa. Richard Simonetti é funcionário aposentado do Banco do Brasil. Tem percorrido todo o nosso país, realizando palestras de divulgação da doutrina espírita. É autor de mais de 20 livros, sendo que os direitos autorais desses livros são doados às entidades beneficentes, sociais e culturais. Seu livro, Não Pise na Bola, já é um best-seller, com mais de 20.000 exemplares vendidos. Todos os livros do Richard Simonetti estão à venda no saguão de entrada. Depois da palestra, Simonetti os autografará. Simonetti vai estar proferindo para nós uma palestra cujo tema é a trauma da morte. Vamos ouvi-lo. Meus prezados companheiros, a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. A velha história do homem que transitava por uma rua deserta a altas horas da noite, e ele estava um tanto assustado, porquanto caminhava em plena escuridão, e naquele trecho ocorriam frequentes assaltos. Então ele procurava sair dali o mais rápido possível. E grande foi o seu susto quando percebeu que alguém aproximava-se por trás. Voltou-se e perguntou: quem vem lá? Ninguém respondeu. Quem vem lá? Silêncio. Apertou o passo. O seu acompanhante também. Começou a correr e o acompanhante também. Já exausto, com o coração a querer sair-lhe pela boca, tal o seu cansaço e o seu susto, pulmões em brasa, sentindo-se na iminência de ser assaltado e talvez até morto, eis que ele passa por um pequeno poste com um pequeno bico de luz, olha para trás e imediatamente o seu medo desaparece, porquanto ele viu que estava sendo seguido por um burro velho, habituado a acompanhar as pessoas que passavam por aquele trecho de estrada. A partir do momento em que ele percebeu a razão de seu medo, verificou que na verdade não havia motivo para temores. Algo semelhante acontece com a problemática da morte. Muita gente tem medo de morrer. Muitas pessoas preferem nem mesmo cogitar do assunto, preferindo transferir a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida.
Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas. Por isso a morte choca e perturba tanto as pessoas. No entanto, não deveria ser assim. Afinal, a morte é apenas um retorno à nossa pátria comum. A terra pode ser para nós uma oficina, um hospital, uma escola, um albergue, uma prisão. Depende de como estejamos vivendo aqui. Mas, na verdade, ela não é a nossa pátria. O nosso mundo de verdade, o nosso país está no mundo espiritual. E é para lá que retornaremos todos após cumprirmos o trânsito pela terra. O objetivo da palestra desta noite é exatamente mostrar o processo da morte, procurando demonstrar que a morte não é um bicho de 7 cabeças, é apenas o retorno à nossa casa. Vamos demonstrar o processo da morte contando uma história. E essa história vai ser contada através da projeção de slides. São slides preparados por nosso companheiro Misael Garbim, da cidade de Mairinque. Slides com desenhos muito simples, singelos, até com defeitos técnicos. Mas dá para a gente ter uma ideia. Nós poderemos acompanhar na projeção dos slides não apenas a história de nosso herói Benigno Belloni, mas também como ocorre o processo da morte. Como é que a gente retorna ao plano espiritual, como é que deixamos o corpo físico. Após a apresentação dos slides, estaremos respondendo, inclusive, a algumas das principais perguntas que normalmente são apresentadas nesta palestra. Naturalmente, dado a dimensão do ambiente aqui a projeção do slide, por limitação do aparelho, vai formar um quadro pequeno, mas tenho a impressão de que todos poderão ver, mesmo aqueles que estão mais distantes, e a partir dali nós faremos os nossos comentários e teremos uma ideia, então, do processo da morte. Eu pediria que apagassem as luzes para nós, por favor. Então, temos aí o início da nossa história, a apresentação de nosso herói, Benigno Belloni. Aquelas lâmpadas lá em cima, elas estão aí, melhorou. Temos aí a apresentação do nosso herói Benigno Belloni, espírita convicto, companheiro dos humildes, praticante da caridade. Parece mania de espírita, o espírita está sempre interessado em praticar a caridade, mas não é mania, que o espiritismo nos leva realmente a esse tipo de comportamento, demonstrando que o elemento gerador de todos os males humanos é o egoísmo. É por pensarmos muito em nós mesmos que nos comprometemos numa série de desatinos na Terra. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para sermos caridosos, precisamos esquecer um pouco de nós mesmos, começamos a vencer o egoísmo. E é o que acontece com o Benigno. Embora seja um homem pobre, humilde, pedreiro, ele acha tempo e disposição para participar de um trabalho assistencial, visitando famílias necessitadas, como estamos vendo aí. Aí, na sua condição de pedreiro humilde, Benigno, certo dia, desempenhava a sua função quando sentiu uma forte pontada no estômago. Tão forte que ele desmaiou. Foi imediatamente levado ao hospital, submetido a tratamento, mas, na verdade, estava se manifestando ali um mal que deveria determinar a sua morte, um câncer no estômago. Benigno continuou recebendo todos os cuidados da parte de médicos, dos familiares, mas, na verdade, a doença era inexorável, ele ia desencarnar mesmo, a sua hora estava chegando. E Benigno, como espírita convicto, consciente da problemática da morte, ele percebe que a sua hora está chegando. E o que fazer? Ele apavora-se, pede mais tempo para Deus, diz que tem muitos compromissos? Não. Ele está consciente de que a sua hora está chegando, ele não tem medo, simplesmente ele ora, entrega-se aos cuidados da espiritualidade e confia-se aos cuidados de Jesus. Ele sabe que o plano espiritual vai cuidar da sua família, que ele vai continuar a vida, que será uma separação apenas transitória. Então, Benigno é aquela pessoa que está preparada para a morte, como acontece raramente. Graças às suas orações, à sua confiança e, sobretudo, aos seus méritos, Benigno faz por merecer uma grande proteção da parte do plano espiritual. Todos nós, na hora da nossa morte, vamos ter um mentor espiritual que vai nos ajudar.
porquanto o problema da morte implica em desligamento de laços fluídicos que nos prendem ao corpo. Para fazer o desligamento desses laços, há necessidade de um técnico da espiritualidade. Somente espíritos muito evoluídos conseguem promover o próprio desligamento. Então todos nós vamos ter alguém que vai nos ajudar. Benigno em face de seus méritos, ele não vai ter alguém, ele tem todo um comitê de recepção. Podemos notar aqui a mãe de Benigno, espírito desencarnado, ladeada por 2 mentores espirituais e mais focos luminosos mostrando a presença de benfeitores espirituais, espíritos elevados. Então Benigno, embora seja um homem pobre, humilde, ele faz por merecer, por receber uma assistência muito ampla da espiritualidade. Por quê? Porque simplesmente ele tem merecimento. É isso que vai ser levado em consideração na hora da nossa desencarnação. Assistência maior ou menor vai depender simplesmente do nosso mérito, não da nossa posição social. Benigno está quase iniciando o processo desencarnatório. Podemos notar aí, o pessoal que está mais longe talvez não perceba, Benigno em seu corpo espiritual afasta-se ligeiramente do corpo físico, amparado por sua mãe e por outro mentor espiritual e por aqueles outros mentores todos, inclusive um aqui lhe aplicando magnetismo. Então Benigno está como uma ave prestes a deixar a gaiola, ele está ensaiando as asas. Em seu corpo espiritual, o perispírito, como nós conhecemos, ele se afasta ligeiramente do corpo. É praticamente o preparativo final para que se inicie o processo de desligamento de Benigno. Então ele está muito bem amparado pela espiritualidade. Benigno sente dores à altura do abdômen, o que é natural. Ele está desencarnando vitimado pelo câncer no estômago. Os benfeitores espirituais lhe aplicam magnetismo. Observemos aqui 2 benfeitores espirituais aplicando magnetismo para Benigno, de maneira que a desencarnação se dê da maneira mais tranquila possível, porque Benigno faz por merecer. Então todos nós conhecemos no círculo de nossas relações, talvez na nossa família, pessoas que passaram por uma doença que impõe sofrimentos, que impõe dores, mas nos últimos dias, nas últimas horas, sentiram uma grande tranquilidade, uma grande lucidez, chegam até a se despedir dos familiares. É a proteção espiritual, dando condições para que pessoas com merecimento tenham uma desencarnação mais tranquila possível, com toda essa assistência que se faz sentir. Começa o processo do desligamento. Vejamos aqui, Benigno sendo desligado à altura do cérebro. A gente percebe a presença dos mentores, as mãos, fazendo o desligamento. Nós estamos presos ao corpo físico através de vários laços. Na verdade, o desenho aqui apresenta um erro técnico. Esse não seria o primeiro laço a ser desligado, e sim o último. Nós somos desligados a partir das extremidades, como que descolados a partir das pontas dos dedos dos pés e das mãos. Esta é uma das razões pelas quais o moribundo apresenta pés e mãos muito frios, é que na medida em que ele vai sendo desligado, as áreas correspondentes deixam de receber o suprimento energético que vem do perispírito e começam a esmorecer. Naturalmente, o fenômeno também é circulatório. O coração enfraquecido não leva o sangue às extremidades e há esse esmorecimento. De qualquer forma, há uma associação entre desligamento e enfraquecimento físico. Então, Benigno começa a ser desligado não da cabeça, mas a partir das extremidades. O pessoal que está mais longe não vai perceber, mas Benigno aqui, espírito, em seu corpo espiritual, amparado por sua mãe e pelos mentores, continua a ser desligado. Agora é desligado o laço fluídico que prende Benigno ao corpo, à altura do coração. Imediatamente, desligado o coração, esse para de bater. E Benigno converte-se num cadáver, porque o coração funciona recebendo estímulos do cérebro, mas ele é sustentado energeticamente pelo perispírito. Se ele é desligado do perispírito, ele para de bater. Sob o ponto de vista humano, Benigno é agora um cadáver, mas espiritualmente falando, ele está em metade praticamente do processo desencarnatório. Porque nós morremos quando o coração para de bater, mas só desencarnamos quando se completa o processo desencarnatório. Isso pode acontecer algumas horas ou até alguns dias depois da morte física. É interessante notar que na atualidade, em face do progresso da medicina, às vezes o paciente num hospital,
ele sofre uma parada cardíaca e ele é imediatamente socorrido com adrenalina intracardíaca, massagem cardíaca, respiração artificial, respiração boca a boca, oxigenação dos pulmões. Há uma série de recursos que são usados e de repente o coração volta a bater. E é interessante notar que, principalmente nos Estados Unidos, pesquisa-se muito esses casos de pacientes que passam pela morte clínica e voltam à vida. E o que eles contam, em grande número, quando entrevistados, eles contam exatamente isso que estamos vendo aí. Contam que se sentiam fora do corpo, mas ligados a ele através de laços fluídicos, enquanto observavam os médicos lutando por reanimá-los. Para nós espíritas, é gratificante saber que, na medida em que a medicina tem pesquisado a respeito da problemática da morte, tem, na verdade, confirmado as ideias espíritas. Então, o paciente, quando ele volta, ele conta exatamente isso que estamos vendo aí. No caso de Benigno, não haveria volta. Ainda que Benigno estivesse num hospital e fosse submetido a toda sorte de recursos, não haveria retorno. Porque, na verdade, o seu coração não parou de bater por causa de um acidente circulatório. Parou de bater porque foi desligado. Então, no caso de Benigno, é irreversível. Continua o processo desencarnatório. Benigno continua amparado pelos mentores, sendo desligado agora à altura do abdômen. Podemos notar aqui os mentores espirituais cuidando de Benigno, continuando a desencarnação, o desligamento. E Benigno, ele está acompanhando conscientemente o processo, ele tem até assim um certo constrangimento. Cada laço que é desligado, ele sente uma certa opressão. Mas é bom considerar que Benigno é uma exceção. Se alguém nos perguntar se a morte dói, responderemos que não. Nós dormimos para morrer. Quando o corpo entra na agonia, ele é como que anestesiado e o espírito dorme também. A gente vai acordar no plano espiritual. Então a morte não dói. Alguém poderia perguntar, mas logo o Benigno, que é um homem tão bom, tão merecedor, vai sofrer para morrer? Aquilo que aparentemente é uma desvantagem, depois vai ser uma grande vantagem. Porquanto, acompanhando conscientemente o processo da própria desencarnação, Benigno não terá nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual. Ele está vendo o processo, ele acompanha, ele tem consciência do processo. Para ele não vai haver dificuldade nenhuma. O que não acontece com o homem comum, que dorme para morrer, acorda no plano espiritual, não sabe que morreu, fica perturbado, perturba a família, perturba os amigos. Aqueles que estão familiarizados com sessões mediúnicas sabem como é grande o número de espíritos que se manifestam inconscientes da sua nova condição, porque o cidadão não estava preparado, dormiu para morrer, acordou, o processo é tão natural, ele está de posse do perispírito, que é uma cópia fiel do corpo físico, ele não percebe que desencarnou, o que é motivo de perturbação. Com Benigno, como vamos ver, embora ele esteja enfrentando o problema de acompanhar conscientemente o processo, depois isso vai ser de grande vantagem para ele não vai ter dificuldade de adaptação. A mãe de Benigno, que vemos aqui, em seu corpo espiritual, a mãe de Benigno em seu perispírito, ela é um espírito desencarnado. Abraça Benigno também em seu corpo espiritual, enquanto o cadáver está na cama, e diz: meu filho, fique tranquilo, você está sendo muito bem amparado, corre tudo bem. Essa opressão que você está sentindo vai ser superada através da oração. Ore, peça ajuda a Deus. É sempre a oração. A oração é o grande recurso em todos os momentos, principalmente na hora da morte. Através da oração, Benigno vence as impressões mais fortes da vida física e se coloca em condições para que o desencarne se dê ainda mais tranquilamente, não obstante ele esteja consciente. Benigno ora, liga-se mais ainda à espiritualidade, agora mais tranquilo, percebe que está sendo levado para fora do recinto. Podemos observar aqui, o pessoal que está longe não vai ver, mas aqui no desenho nós temos Benigno sendo levado para fora do recinto, amparado por mentores espirituais, embora ele continue ligado ao corpo ainda, ele ainda não desencarnou, ele ainda está ligado através de vários laços fluídicos. Benigno olha para trás e percebe que da cabeça dos familiares em oração partem fios fluídicos. Nós podemos notar aqui que o atingem, proporcionando-lhe brando alívio. É a família orando, a família disciplinada, a família que está ali consciente do processo, a família que aceita a vontade de Deus, que está ajudando com as suas vibrações, as suas preces, os seus pensamentos.
Mas imaginemos que a família, ao invés de estar nessa postura, estivesse desesperada, inconformada, rebelada, revoltada, em imprecações. Mas por que Deus fez isso conosco? Ele não pode morrer, ele é tão importante. O que aconteceria? Se Benigno ainda tivesse vida física, a família promoveria uma sustentação artificial dessa vida, uma espécie de teia de retenção, que não evitaria a morte, mas prolongaria a agonia. Ao invés de Benigno desencarnar em algumas horas, poderia levar alguns dias. Quer dizer, a família está ali segurando, a família está impedindo o processo da desencarnação. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, porque diante da morte de familiares, nós revelamos um comportamento egoístico. O meu marido, a minha mulher, o meu filho, o meu pai, tão amados, não pode morrer. É interessante, nós sentimos uma profunda sensação de perda pessoal. Pensamos na nossa dor, não pensamos naquele que vai partir, que precisa da nossa oração, da nossa conformação, da nossa aceitação, para que ele possa partir mais tranquilo. Então, ao invés realmente da gente ajudar, a gente atrapalha. Tivemos o caso da irmã Dulce na Bahia recentemente, uma verdadeira missionária do Cristo, uma mulher que praticou o bem a vida toda, no entanto teve uma agonia prolongada. Por quê? Porque milhares e milhares de pessoas, principalmente na Bahia, estavam orando para ela não morrer, ela era tão boa, tão importante, não podia morrer. Com isso, promoveram uma imensa teia de retenção. Isso acontece com muita frequência, as pessoas seguram o desencarnante e apenas prolongam a sua agonia. É interessante notar que em casos assim, os benfeitores espirituais promovem, através de magnetismo, uma recuperação artificial do paciente. Aplicam passes magnéticos e o moribundo, que estava mais para lá do que para cá, de repente ele melhora. De repente ele recobra a consciência, a lucidez, balbucia palavras, chega a conversar, a família fica animada. Deus ouviu as nossas orações, ele vai sarar. Isso geralmente acontece na madrugada. A família exausta vai dormir e os benfeitores espirituais imediatamente iniciam o processo desencarnatório, promovem os primeiros desligamentos e o processo é irreversível. Depois a família reclama: mas pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e ele nos traiu, não atendeu e acabou morrendo. É interessante notar que isso acontece com tanta frequência que até um ditado popular a respeito do assunto. O povo diz assim: foi a melhora da morte, ele melhorou para morrer. Ele melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando o processo da desencarnação, simplesmente isso. Continua o processo desencarnatório. Benigno foi levado para fora do recinto, em contato com a natureza que lhe retempera as energias, mas nós podemos notar que há laços fluídicos ainda que ligam Benigno, ele continua ligado ao corpo. Alguém vai dizer: mas como? Ele é levado embora dali e continua ligado? Ele poderia ser levado até para o outro lado da Terra, no Japão, continuaria ligado. Porque esses laços fluídicos que nos prendem ao corpo são energéticos. Eles se distendem, têm propriedades elásticas, então não há problema nenhum. Aliás, é bom lembrar sempre que todos os dias, em todos os dias de nossa vida, nós andamos lá pelo além. E, no entanto, continuamos encarnados. A gente não desencarna para ir para o além. Alguém vai perguntar: mas como que a gente vai para o além? Vamos quando dormimos. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. O corpo dorme, mas o espírito não, ele transita pela espiritualidade. E muitas das nossas ideias e sensações da vigília são fruto de influências que recebemos durante as horas de sono. Se alguém quiser saber que tipo de influência está recebendo, basta analisar como acorda. Como é que nós acordamos? Bem, animados, confortáveis, descansados, alegres, confiantes? Ótimo, estamos sendo bem influenciados. Acordamos nervosos, irritados, briguentos, constrangidos, deprimidos, cansados? Andamos em má companhia. É preciso ver o que está acontecendo em nossa vida. Considerando-se que a natureza dos nossos acompanhantes durante as horas de sono guarda relação com a natureza das nossas iniciativas na vigília. Como é que nós vivemos? Vivemos para praticar o bem, para estudar, temos uma vida equilibrada, digna, contemos os nossos impulsos inferiores, procuramos fazer o melhor? Ótimo, a nossa companhia espiritual vai ser muito boa.
Agora a gente tem uma vida desregrada, nós somos agressivos, ou prepotentes, ou egoístas, ou a gente não leva a vida a sério, então nós estaremos à mercê de más influências. Então Jesus dizia a cada um segundo as suas obras, e durante as horas de sono também nós recebemos de conformidade com o que fazemos na vigília. Começa o velório de família pobre, lá na sala de visitas da casa humilde, né? E nós vemos aqui os familiares, aquele pessoal todo que estava no quarto está ali, continua em oração. Uma família consciente, espírita, disciplinada, que conhece bem a problemática da morte. O pessoal está ali ajudando o Benigno, que ainda permanece ligado ao corpo. Então o pessoal está em oração. Infelizmente, nem sempre isso acontece, mesmo em casa espírita, muitas vezes há uma conturbação do ambiente, como a gente pode apreciar. Começa a chegar gente no velório, né? É o amigo, é o conhecido, é o colega de trabalho, a turma vem. Infelizmente, acontece uma coisa lamentável nos velórios de um modo geral. Nós saímos de um tempo de excessivo respeito e estamos agora em tempo de total desrespeito em relação aos mortos. É interessante que em velório isso fica perfeitamente constatado. No passado, havia um excessivo respeito. As pessoas compareciam ao velório com a expressão amarrada, fechada, né? Com tristeza. O cidadão podia não conhecer direito o defunto, foi lá só para levar a sua solidariedade à família, mas o cidadão tinha que estar triste ali, não podia esboçar um sorriso ou falar qualquer coisa em voz um pouco mais alta, que aquilo era um tremendo desrespeito para com o morto. Os homens deveriam ir de terno escuro, paletó e gravata, e sem paletó e gravata era desrespeito para com o morto, e tinha que ser terno escuro. As mulheres da família de luto fechado. O luto fechado é aquele traje negro da cabeça aos pés. A viúva com um véu cobrindo o rosto, e muitas lágrimas, muito choro, muito desespero, e gritos, e lamentos, desmaios. E ai da viúva se não fizesse isso, né? Iam colocar em dúvida a sua virtude. Não sei não, hein? A fulana não chorou na morte do marido, não sei não. Que coisa, respeitar o marido era chorar, era se desesperar, se descabelar, desmaiar, gritar, isso era respeitar o morto. Em tempos mais recuados, isso era levado tão a sério, precisava ter muito choro, que havia mulheres que se especializavam em chorar nos velórios. É incrível, mas é verdade. Eram as carpideiras. As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar em velório. Mas choravam, porque isso era bonito, o negócio era chorar mesmo em velório. A turma achava que isso era importante. Nós passamos de um excessivo respeito para o total desrespeito. Velório hoje converteu-se numa reunião social. As pessoas falam de futebol, política, sexo, modas, falam até mal do defunto, né? Uma coisa interessante. Começa falando bem, né? A gente nós vamos cumprimentar a família, coitado, tão bom, morreu. É isso que a gente fala, né? Tão bom, fulano morreu, né? Como se a morte fosse o supremo castigo da vida. Mas a gente não consegue falar bem o tempo todo. De repente a gente vê um ou outro ali falando, mas o fulano fez tal coisa, é assim, é assado, e contando histórias tenebrosas a respeito dele. E se o velório prolonga-se madrugada dentro, o pessoalzinho que fica ali, para matar o tempo, começa a contar piada. Às vezes um vai lá no bar e toma umas e outras e volta, né? Então nós podemos imaginar o ambiente que fica no velório. E o cidadão que está desencarnando, ele está ligado ao corpo ainda. Nós não podemos esquecer disso. Ele está ligadíssimo. Ainda há vários laços fluídicos que o prendem. Ele passa a viver uma situação de desconforto. É como se ele estivesse sonhando. Ele não sabe o que está acontecendo, geralmente. Para ele é torturante. Ele se sente como quem vive um pesadelo, quer acordar, não consegue. Então é preciso que nós, que já conhecemos a problemática da morte sob o ponto de vista espírita, procuremos mudar esse panorama do velório. O velório do futuro vai ter o quê? Uma música suave, o pessoal em silêncio, alguém lendo uma página do Evangelho, uma página
de valor para ser lida no momento da morte, né? Alguma coisa de sublime, de grandioso. Alguém fazendo uma prece, silêncio, música suave. Então nós estaríamos ajudando. O velório deveria ser encarado pelas pessoas de um modo geral como nós encaramos uma sessão mediúnica, por exemplo. A gente vai conversar em voz alta. Não, a sessão mediúnica é o aspecto sagrado do espiritismo. E o velório é o momento sagrado da vida do espírito que está regressando ao plano espiritual. Então a gente tem que conservar o silêncio. Se vamos falar em voz baixa, assuntos edificantes, para que a gente esteja ajudando o desencarnante e não atrapalhando, como infelizmente acontece. As pessoas atrapalham o processo desencarnatório. É preferível a gente ir embora, não ficar ali. Se for para a gente ficar contando piada e falando e comentando coisas que não interessam à economia espiritual do morto, realmente é preferível que a gente vá embora. Seremos um a menos a atrapalhar o processo desencarnatório. Bem, 10 horas haviam se passado desde que o coração de Benigno parara de bater. E diante de tudo aquilo que nós já comentamos, seria o caso de perguntar-se onde é que está o aspecto tétrico, trágico, terrível da morte. Nós estamos vendo aí Benigno no caixão. Tem alguma coisa de amedrontador, de tétrico, de terrível? Para muita gente, sim. Há pessoas que têm medo de cadáver e de caixão. É interessante, a pessoa tem medo. Eu conheço pessoas que se recusam a ir a velório, porque tem medo de ver o cadáver. O cadáver é apenas a veste carnal de alguém que foi embora, e o caixão é apenas uma caixa de madeira forrada de cetim. Não há por que a gente ter medo. Nós trazemos um atavismo psicológico. Desde vidas passadas, nós nos habituamos a ver na morte alguma coisa de terrível, de tétrico. Daí o medo que a gente tem, medo da morte, medo de defunto, medo de caixão. E muitas vezes esse condicionamento é provocado durante a infância das pessoas. É preciso cuidado no lidar com a morte em relação às crianças. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha meus 7, 8 anos, quando minha avó faleceu, me levaram para o velório. E eu achei aquilo esquisito, aquele povo todo chorando, e eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Na hora de ser encerrado o caixão, na hora do enterro, me levaram, me pegaram no colo, me levaram lá para perto do caixão e me disseram: Richard, dá um beijinho na vovó, faça as suas despedidas. Eu achei aquilo horrível. Não é bom beijar cadáver, né? O cadáver tem uma expressão, digamos, fúnebre, né? O cadáver é uma expressão fúnebre. Desculpem a redundância. É uma pele fria, né? Não é um negócio bom. É lógico que os adultos vão lá, abraçam, beijam, tudo bem, é uma questão para o adulto fazer, né? A pessoa quer se despedir. Mas a criança, ela tem dificuldade para entender isso. Para ela é um problema. Eu me lembro que eu fiquei com medo. Fiquei com medo da minha avó. Fiquei com medo daquela situação. E demorou muito para mim superar o temor relacionado com o cadáver e com o caixão. É preciso que a gente prepare a criança para enfrentar essa situação. A criança pode, com 7, 8 anos, 6 anos, depende um pouco da maturidade da criança, pode ser levada a um velório. Mas é preciso explicar bem: olha, você não vai ver a vovó, você vai ver a veste que a vovó usava aqui na terra. A vovó mudou, foi para o céu, foi para Deus, foi para outro lugar, foi para o plano espiritual. Ela mudou de residência e ela deixou apenas a sua veste de carne, que vai ser usada por Deus para vestir uma árvore, para vestir um animal, para vestir um outro ser humano. Deus vai fazer uma transformação nesse traje e vai fazer outro traje. Quer dizer, a gente dissocia o cadáver da pessoa e mostra que a pessoa foi embora e o cadáver ficou ali, a sua veste carnal apenas. Também é importante a nossa reação diante da morte de um familiar. Então, se amanhã falece a minha esposa e eu me descabelo, me desespero, fico tão atormentado que precisam até me dar um tranquilizante, né? Eu começo a gritar, a me descabelar. O que é que os meus filhos vão pensar a respeito da morte? Vão pensar que é a pior coisa que possa acontecer em nossa vida, porque quando a mamãe faleceu, o papai só faltou morrer também. Eu passei essa imagem para os meus filhos. Então esse condicionamento vem do comportamento dos adultos. Eu não quero dizer com isso que a gente vai achar a morte de um familiar um negócio muito interessante, bonito. É claro que não, a gente vai chorar, vai sofrer. Mas é preciso manter um certo comedimento, até mesmo pensando nas crianças.
para não passar às crianças essa ideia de que a morte é a pior coisa do mundo, quando na verdade a morte é apenas um retorno ao plano espiritual, não tem nada de tétrico, de trágico. Benigno é levado para fora do recinto, bom, já tinha sido levado como nós comentamos, e ele encontra a sua mãe, que depois de passar por um ligeiro sono, ele acorda e vê a sua mãe. E é uma coisa interessante, a mãe de Benigno aparece mais nova que ele, ela parece sua filha, não a sua mãe. Aqui a mãe de Benigno desencarnou mais nova, e o espírito tende a conservar na forma perispiritual a aparência correspondente à idade que tinha na época da morte. Então ela parece mais jovem, mas naturalmente com o tempo o espírito pode apresentar-se da maneira que o desejar, desde que ele tenha elevação e controle mental para proceder à alteração da própria apresentação perispiritual. A mãe de Benigno diz: meu filho, vamos promover o derradeiro desligamento, poderíamos fazer aqui, porque lá no velório o ambiente está conturbado, está muito pesado, tem muita gente, então vamos fazer aqui. Ore, uma vez mais, entregue-se a Jesus, eleve o seu pensamento, filho. E o filho, nos braços de sua mãe, ora novamente, pede ajuda ao alto, implora a proteção divina, para que tudo possa correr bem. E é exatamente o que acontece. Eis aí Benigno desencarnado, aqui ladeado por sua mãe e por 2 mentores espirituais, desligado já do corpo físico, poderá perfeitamente, consciente que está da sua nova condição, até mesmo acompanhar o seu próprio sepultamento. É interessante que muitos espíritos que desencarnam como Benigno, conscientes, esclarecidos, preparados, acompanham o próprio enterro, em sinal de respeito pelo corpo. Afinal, nosso corpo é uma máquina maravilhosa, que nos permite uma experiência na escola da reencarnação, sem a lembrança do passado, para superarmos paixões e fixações que precipitaram nossos fracassos no passado. Então, nós devemos respeitar o nosso corpo, e muitos espíritos acompanham o sepultamento do corpo em sinal de respeito por ele. Mas muitos acompanham também por tê-lo desrespeitado, e não em sinal de respeito. São aqueles que destroem o corpo de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro com a intemperança física, os vícios, o álcool, o fumo, as drogas, a comida em excesso, o distúrbio alimentar, pessoas que não cuidam bem do corpo, que são dadas à busca das sensações e acabam destruindo o corpo e morrem antes do tempo. E aqueles que destroem o corpo de dentro para fora, através da intemperança mental, são as pessoas muito irritadiças, ou as pessoas muito nervosas, ou as pessoas muito angustiadas. Hoje está demonstrado que há uma incidência muito grande de câncer em pessoas depressivas, deprimidas, pessimistas, que só veem o lado errado das coisas e das pessoas. Gente assim favorece a evolução do câncer, que se manifesta e num instante leva a pessoa embora, porque ela mesma destrói-se de dentro para fora. E há o cidadão que é tão irritado, tão agressivo, que resolve tudo no grito, que ele acaba promovendo um distúrbio circulatório com hipertensão arterial, e um dia o coração implode, num infarte fulminante. Então o cidadão morre antes da hora também. Ele mesmo, o seu próprio coração não aguentou a sua biliosidade, a sua agressividade. E tanto aqueles que destroem o corpo de fora para dentro, quanto aqueles que o destroem de dentro para fora, habilitam-se a sofrimentos no plano espiritual, porque não podem ser desligados. Eles desencarnaram antes do tempo, neles são muito fortes ainda as impressões relacionadas com a vida material. Então o corpo é enterrado, o cidadão vai junto, ele fica lá na superfície, observando o banquete dos vermes, horrorizado, apavorado. Mas ele tem que ficar ligado, não é castigo de Deus, é misericórdia. Porque se ele for desligado extemporaneamente, antes do tempo, ele vai ter um trauma muito pior, vai voltar numa situação muito pior ao plano espiritual. Então ele fica ali por misericórdia, e sofre, é lógico que sofre naquela situação, mas uma situação que ele mesmo criou, através do desrespeito para com o próprio corpo. E aí vemos Benigno sendo levado para uma instituição assistencial no plano espiritual, que acolhe recém-desencarnados com o seu merecimento, é o prêmio do homem bom, foi muito bem assistido, muito bem amparado, e regressa à espiritualidade, é logo internado numa instituição onde vai
promover a superação definitiva dos problemas relacionados com a desencarnação, plenamente identificado à vida espiritual. E aqui nós podemos fazer a distinção entre um homem como benigno e o homem que não levou a vida a sério, o homem viciado, o homem mau, o homem egoísta, o homem que só pensou em si mesmo. Este vai para onde? Vai para o umbral, aquela região que nós poderíamos chamar do purgatório dos espíritas, né? O católico fala muito no purgatório. O umbral é um purgatório, onde espíritos não preparados para a desencarnação, que não tiveram uma vida equilibrada e digna, vão fazer um estágio depurador, vão sofrer durante algum tempo, até que tenham condições para serem admitidos em instituições socorristas, voltando ao processo reencarnatório, que vai se estender ainda por muitos e muitos séculos e talvez milênios, até que todos superemos as nossas limitações e nos habilitemos a viver em planos mais altos da espiritualidade. Bem, nós terminamos aqui então essa primeira parte da apresentação do nosso tema. Eu pediria, por favor, pode acender as luzes. Bem, como nós dissemos de início, os slides são muito simples, extremamente simples, até com defeitos técnicos, mas dá para a gente ter uma ideia da problemática da morte, então, para acompanhar como é que é a coisa, como é que o espírito regressa ao plano espiritual, como é que ele é desligado. E o tema suscita dezenas de perguntas. Antigamente, nesta palestra, quando ela começou a ser apresentada, a gente abria as perguntas e elas vinham por escrito. E vinham literalmente centenas de perguntas. Todo mundo perguntava alguma coisa, a ponto de não haver condições para a gente responder. Então, simplesmente, nessa segunda parte, respondemos as principais perguntas. Sempre há aquelas que são formuladas mais frequentemente. Então, nós vamos responder algumas dessas perguntas. A primeira, aqui é feita com maior frequência na palestra, diz respeito à doação de órgãos. Muitas pessoas gostariam de doar os olhos, o que é uma atitude altamente meritória. Nós temos milhares de cegos no Brasil com problemas nas córneas que poderiam voltar a enxergar se simplesmente recebessem uma córnea em transplante. Então, quando nós doamos os nossos olhos, nós estamos beneficiando a 2 cegos vitimados por problemas de córnea. Então é uma atitude realmente altamente meritória. Mas as pessoas perguntam, você falou aí que o processo desencarnatório, ele demora um pouco, o benigno levou 10 horas para completar, e os olhos devem ser retirados no máximo em 4 horas após a morte física. E como é que fica? Se eu estou ainda ligado ao corpo e vem o médico para extrair os meus olhos, eu não vou sofrer, não vai doer, não vai ter problema? Não vai haver problema nenhum, porque a morte, como comentamos, ela implica numa anestesia geral. A gente dorme para morrer, vai acordar no plano espiritual, então não há problema. Alguém poderia dizer, mas o benigno, ele estava acordado, e daí? E se o benigno doasse, o que ia acontecer? Também não ia acontecer nada, porque o cadáver não transmite sensação. O cadáver não tem sensação, então ele não a transmite. A gente corta o cadáver e o espírito não vai sentir nada. Então nós podemos ficar tranquilos que ainda que estejamos ligados ao corpo, não vai acontecer nada. Além do mais, o ato de fazer a doação de nossos olhos é um ato de caridade. E não seria aceitável que a gente sofresse por praticar a caridade. Então nós teremos uma assistência muito grande, seremos muito bem amparados. Não tenhamos medo, não. Vamos avisar a família, que é importante. Olha, na hora que acontecer o meu desencarne, se eu for primeiro, telefone para um hospital, para um médico, procure se certificar que vem alguém extrair os meus olhos. É um ato de caridade muito importante. Até há uma história interessante envolvendo a doação de olhos, numa mensagem psicografada por Chico Xavier, que consta do livro Mais Amor. A história é muito interessante. Nos fala de um jovem que resolveu doar os seus olhos. Então, ele avisou a família, fez a inscrição numa associação que cuidava do assunto e tudo bem, esqueceu do assunto. Passaram-se vários meses e, certa feita, o jovem, em virtude de uma contrariedade sentimental, talvez que ele tenha experimentado, ele chegou à conclusão de que não valia a pena continuar vivendo. Passou a mão no revólver do pai, deu um tiro no peito
e desencarnou. Aqui nós queremos fazer um parênteses, vamos abrir um parênteses. Se alguém nos perguntar qual o pior tipo de morte, responderemos tranquilamente que é o suicídio. Porque em qualquer tipo de morte eu posso dizer que foi a vontade de Deus, mas no suicídio não. No suicídio é a nossa própria vontade, indébita vontade, contrariando a vontade de Deus. E nós sabemos que o suicida provoca um destrambelho perispiritual tão grande que, segundo Chico Xavier, ele vai levar 200 anos para se recompor. Ele vai sofrer muito no plano espiritual e, posteriormente, ao reencarnar, ele vai transferir para o corpo os desajustes que ele provocou no perispírito. Porque se alguém pega um revólver, me dá um tiro no peito e eu desencarno, o meu perispírito não é atingido. Mas se eu pego o revólver e dou um tiro no peito e desencarno, o perispírito é atingido. Porque o nosso perispírito, ele é afetado pela nossa vontade, por aquilo que nós fazemos. Ele é um organismo energético, sustentado pela nossa mente. O que eu faço de agressão contra o semelhante ou contra mim mesmo afeta o meu perispírito. Então o que acontece? O cidadão, depois de sofrer muito no plano espiritual, ao reencarnar, ele vai ter limitações físicas correspondentes à natureza do suicídio. Se ele der um tiro na cabeça, dependendo da área do cérebro que foi atingida, perispiritualmente falando, ele poderá renascer retardado, excepcional, ele poderá renascer cego, com problemas motores. Se ele der um tiro no peito, ele poderá reencarnar com problemas na área, problemas cardíacos, problemas nos pulmões. Se ele ingeriu um cáustico, como a soda, por exemplo, ele poderá reencarnar com problemas no aparelho digestivo, sujeitando-se até a doenças graves como o câncer. Então o suicida realmente, ele está fazendo uma semeadura terrível. Ele quer fugir do sofrimento e vai mergulhar em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Esse tema deve ser abordado com frequência nos centros espíritas, porque principalmente às reuniões de assistência espiritual comparecem muitas pessoas e até jovens que estão pensando em se matar. Não, minha vida não vale a pena, se não der certo esse tratamento eu me mato, eu não quero continuar a viver. Essas pessoas precisam ser esclarecidas de que elas não vão se matar, elas vão matar o corpo, elas vão continuar a viver e vão sofrer 1000 vezes mais no plano espiritual. Então não vale a pena, a gente tem que aguentar, filho, porque caso contrário nós estaremos apenas semeando sofrimentos para nós mesmos. Então é importante destacar sempre esse aspecto. Agora, na plateia, quando o tema é abordado, sempre há familiares de suicidas. E as pessoas perguntam, mas o que a gente pode fazer pelo suicida? Em primeiro lugar, cessar os comentários em torno da natureza da sua morte, das motivações do seu suicídio. Esqueçam disso. Vamos apenas orar por ele. Vamos considerar que ele não perdeu a condição de filho de Deus. Ele é um filho de Deus, que está aprendendo a sua lição da forma mais difícil, mas está aprendendo. Está aprendendo que nós devemos respeitar a vida, respeitar o próprio corpo. E vamos orar por ele, orar muito, frequentemente. Dizem os suicidas que as nossas orações são o refrigério de suas almas. Vamos lembrar sempre, no centro espírita, quando fizermos vibrações, vamos lembrar genericamente daqueles que estão nos vales de suicidas, almas que se reúnem em estado deplorável. Vamos lembrar desses espíritos. E se conhecemos algum, vamos citar nominalmente, vamos lembrar dele, vamos orar, é muito importante. É a ajuda que nós vamos prestar. E lembrando, eu lembro aos familiares, não, ele é filho de Deus também, ele está aprendendo a sua lição. Fechando parênteses, voltamos à história do menino que fez a doação de seus olhos e algum tempo depois ele resolveu se matar. Deu um tiro no peito, foi para o plano espiritual, sofreu horrores. O sofrimento de todo suicida. Enfrentou uma situação aflitiva por muito tempo, até que finalmente ele foi levado a uma instituição socorrista do plano espiritual. Foi atendido, foi tratado, todo mundo é filho de Deus e todo mundo acaba sendo tratado quando há condições para isso. Mas ele tinha uma ferida no peito, exatamente onde ele deu o tiro no corpo. E dali emanava uma substância viscosa, como se fosse uma hemorragia perispiritual. E ele sentia-se mal com aquilo. E ele pedia ajuda e ninguém dava jeito. Até que um dia botaram um tampão ali.
e ele melhorou, cessou a hemorragia. Quando apareceu o médico, ele disse: olha, doutor, eu queria lhe agradecer, porque esse tampão que o senhor colocou no meu peito foi formidável, eu melhorei. E o médico lhe disse: não, meu filho, não fui eu quem o fez. O que aconteceu foi o seguinte: havia um cego que recebeu uma córnea em transplante e voltou a enxergar. E esse cego é um homem muito religioso. Todo dia ele ora, agradece a Deus a dádiva da visão e pede a Deus: abençoe o doador daquela córnea que lhe restituiu o dom de ver. E o doador, meu filho, disse o médico, foi você, foi a sua córnea que foi implantada. Então as vibrações em prece de agradecimento daquele cego é que formaram esse tampão que foi colocado aí e você melhorou. Vemos que até um suicida foi beneficiado. Não tenhamos medo não, vamos fazer a nossa doação, vamos beneficiar a irmãos nossos que atravessam um difícil estágio da cegueira. Uma outra pergunta que as pessoas fazem com muita frequência diz respeito à cremação de cadáveres. Eu acho interessante como há uma certa preocupação das pessoas com relação à cremação. Tem gente que tem medo de acordar na sepultura. Um cidadão tem um verdadeiro pavor. Então a ideia dele é ser cremado. Você cremado não tem problema de acordar no túmulo. E no outro dia, numa palestra, após a palestra, uma jovem conversando comigo, ela que tem muito medo de acordar na sepultura, ela me perguntou: escute, Richard, mas e se eu morrer e acordar na sepultura, o que é que vai acontecer comigo? Ué, você vai morrer, minha filha. Você está debaixo da terra, trancadinha lá dentro do caixão, você nem se preocupe que no máximo em meia hora vai faltar o ar e você morre. E desta feita não vai haver necessidade de velório, atestado de óbito, acompanhamento, nada. Você já está sepultada por antecipação. Então pode ficar tranquilo. É interessante como as pessoas têm medo. E eu dizia para ela o seguinte: o que você pode fazer é importar um caixão dos Estados Unidos. Aliás, eu estava lendo no jornal outro dia que já há uma firma no Brasil que vai fabricar esse tipo de caixão. É um caixão especial para quem tem medo de acordar na sepultura. O caixão é muito simples, é um caixão normal com um dispositivo de segurança. Tem uma campainha. O cidadão acorda debaixo da terra, toca a campainha, toca na casa do zelador, ele corre, abre lá o túmulo e tira o cidadão e ele se recupera. Tá aí uma boa a gente ganhar dinheiro com um caixão desse, né? Para ajudar. Mas nós não precisamos ter medo de acordar na sepultura. Em primeiro lugar, porque ninguém morre e acorda na sepultura. A gente passa por um transe letárgico. No transe letárgico, a gente tem a aparência de cadáver, mas o coração continua batendo. Os pulmões continuam funcionando, o corpo continua funcionando, só que num ritmo tão leve, tão lento, que passa a impressão de que o cidadão se transformou num cadáver. Então a gente bota o ouvido lá, não ouve o coração bater. Então o coração é como se o cidadão estivesse hibernando. O corpo funciona bem devagar, então a gente não percebe. Agora, é só chamar um médico. A lei brasileira exige a presença do médico para dar o atestado de óbito. O médico bota o estetoscópio no peito e vai ver que o cidadão está vivo. O coração está batendo bem devagar. Chega a dar 18 ou 20 batidas por minuto, quer dizer, um ritmo extremamente lento, né? Muito lento. Coloca o espelhinho no nariz, vai ver que sai o vaporzinho que mancha o espelho. Observa os olhos, se aconteceu a midríase. Midríase é a dilatação extremada da pupila que acontece por ocasião da morte cerebral. Então qualquer médico pode perfeitamente ver se o cidadão está morto ou não. Nós não precisamos ter medo disso. No passado até podia acontecer. Principalmente por ocasião de epidemias, havia tanta gente para enterrar, que nem sempre os coveiros improvisados se davam ao trabalho de ver se o cidadão estava morto realmente. Então isso acontecia. No presente nós não precisamos ter medo. De qualquer forma, a cremação de cadáveres é uma coisa boa, tem vários aspectos positivos. Em primeiro lugar, por uma questão de ocupação de espaço. Os cemitérios ocupam muito espaço nas cidades.
A cidade cresce, os cemitérios são enormes, são numerosos, esse espaço pode ser melhor ocupado. Em segundo lugar, por uma questão de profilaxia, principalmente por ocasião de epidemias, é interessante queimar o cadáver. E em terceiro lugar, nós precisamos acabar com o culto aos cadáveres. Onde é que você vai? Eu vou visitar o fulano. Mas o fulano não está morto? Eu vou ao cemitério. Então a pessoa vai visitar o familiar no cemitério. Quer dizer, cemitério é sala de visitas do além. A gente vai lá visitar o familiar. E inclusive é um encontro de mau gosto, né? Se amanhã o meu filho muda para outra cidade, um dia ele vem me visitar, eu vou marcar encontro com ele no cemitério? Olha, você vai lá no cemitério que eu te encontro lá. Seria de mau gosto isso. É o que as pessoas fazem, marcam encontro no cemitério. Porque no cemitério não há nada, apenas os despojos carnais. Acontece que quando a gente vai ao cemitério, a gente vai porque está pensando na pessoa. E se eu penso no familiar que desencarnou, ele vai ser atraído para onde eu estou. E ele vai parar no cemitério. Se ele desencarnou recentemente, ele vai se sentir muito mal na contemplação de seus despojos carnais. Cemitério é um lugar ruim, mau ambiente, está cheio de espírito perturbado e perturbador. Não vamos cometer essa maldade com o nosso familiar. Se nós queremos lembrar dele com muito carinho em datas significativas, aniversário da morte, do nascimento, do casamento, Natal, Ano Novo, finados, há determinadas datas em que nós lembramos do familiar com muito carinho. Então vamos lembrar dele com carinho na nossa casa. Ao invés de levarmos flores para o cemitério, vamos enfeitar a nossa casa com muitas flores. Vamos ter a nossa saudade. É bom ter saudade do familiar. Saudade significa que a gente ama a pessoa e o amor nos realiza como filhos de Deus. É bom ter saudade. Vamos ter aquela saudade gostosa de quem não se desesperou, de quem sabe que o familiar não morreu, ele está vivendo um outro plano. Vamos chorar, sim, a gente pode chorar de saudade, mas não com desespero, não com revolta, aquela emoção de quem está lembrando de uma pessoa a quem ama muito. E o nosso familiar vai ser atraído não para o cemitério, ele vai ser atraído para a nossa casa. E vai ficar feliz porque lembramos dele. E vai ficar feliz porque a gente está tendo carinho com ele, nós estamos prestando a nossa homenagem na nossa casa. Não é muito melhor fazer assim? Nós não vamos nos sentir muito melhor do que ir ao cemitério onde não há nada, onde há apenas os despojos carnais? A pessoa não é o despojo carnal, a pessoa é um espírito que está morando no plano espiritual. E é interessante que as pessoas dotadas de sensibilidade, quando enfeitam o lar nas datas significativas, fazem a sua oração, fazem uma leitura espiritualizante, as pessoas sentem a presença do familiar. Puxa vida, ele estava aqui conosco. A pessoa sente, é interessante, é comovente. Nós percebemos que o nosso familiar está ali conosco naquela data. As pessoas dotadas de uma sensibilidade maior podem até exercitar uma visão, ver o morto querido, o desencarnado que vem até ali. Naturalmente, para que a gente exercite a visão do desencarnado, é preciso vencer aquela velha tendência que caracteriza o comportamento humano, que é de transformarmos o morto querido em assombração. Não, eu gosto muito do meu pai, mas não quero ver, não. Mas não é seu pai? Não, ele virou assombração, eu não quero ver, eu tenho medo. Então outro dia eu estava conversando com um rapaz, pelo amor de Deus, eu não quero ver, não quero, eu gosto muito, mas não quero ver. A pessoa tem medo, como é seu familiar? Eu tenho medo. Até uma história interessante a respeito do assunto, por sinal eu contei no livro Endereço Certo, uma história que envolve a minha cunhada. A minha cunhada tinha uma irmã muito querida chamada Duquinha, morava aqui em São Paulo. A Duquinha era uma mulher maravilhosa, eu a conheci bem, expansiva, gostava de conversar, de rir, dessas pessoas sorridentes, prestativas, quer dizer, todo mundo gostava dela. E principalmente a minha cunhada, porque a Duquinha fora-lhe uma segunda mãe. Pois bem, a Duquinha teve um grave problema do coração e morreu, desencarnou. E a minha cunhada sofreu muito, enfrentou o problema da desencarnação da sua irmã, muita saudade, muita dor. Um ano mais tarde, lá em Bauru, ela naquela época morava em Bauru,
Eis que a minha cunhada, lembrando da irmã, né, sentada na sala de visitas, só ela e meu irmão em casa, o meu irmão dormindo, por volta de 11 horas da noite, ela na penumbra, lá na sala de visitas, pensando na Duquinha. Fazia um ano que ela tinha desencarnado, pensando com muita saudade. E de repente ela percebeu que havia alguém ali ao lado. Pensou que era o marido, voltou-se, mas levou um susto tão grande que ela não conseguia falar. Porque não era o marido, não, era a Duquinha. Era o espírito da irmã que estava ali a seu lado. E quanto à minha cunhada, que ela ficou tão nervosa, ela ficou com tanto medo que ela perdeu a voz. Ela não conseguia falar. Mas em pensamento ela dizia assim: Duquinha, Duquinha, eu te amo muito, Duquinha. Mas pelo amor de Deus, Duquinha, vai embora. Vai embora, Duquinha. Você me mata do coração. E a Duquinha falava para ela: que isso, comadre? Chamava de comadre. Sou eu, a Duquinha. Estou aqui, você não estava com saudade? Não, não, não. Assim eu não quero. Apareça em sonho. Assim não. E a coitada da Duquinha foi embora porque a sua irmã estava com medo dela. Não é uma coisa engraçada? Simplesmente estava com medo. Mas voltando à questão da cremação de cadáveres, eu estive, quando escrevia o livro Quem Tem Medo da Morte, aproveito para fazer o comercial. O livro Quem Tem Medo da Morte aborda os principais assuntos relacionados com a morte, né? Foi um livro baseado nesta palestra. Havia tantas perguntas que eu fui colecionando as perguntas e saiu o livro, então, que responde a maior parte das dúvidas relacionadas com o assunto. Pois bem, quando eu estava escrevendo o livro, eu queria escrever a respeito da cremação de cadáveres. E estive aqui em Vila Alpina, no forno crematório, e conversei com o administrador. E ele me falou uma série de coisas interessantes. Eu assisti a uma cerimônia, né, que precede a cremação. A gente não assiste a cremação, mas há uma cerimônia que precede, muito interessante, com uma fala gravada, e fica a família ali reunida, né? E ele me contou um aspecto curioso. Ele me falou que no forno crematório a temperatura é tão elevada, tem perto de 3.000 graus centígrados. Nós podemos imaginar o que seja isso, lembrando que a água ferve a 100 graus. Então imaginemos o que sejam 3.000 graus centígrados. Ele falou que a temperatura é tão elevada que tudo dentro do forno crematório entra em combustão. Pega fogo o caixão, os pregos, os enfeites, a roupa do cadáver. O cadáver entra em combustão. O corpo pega fogo. E uma coisa interessante, ele falou que quanto mais gorda é a pessoa, mais pega fogo, né? Porque a gordura é combustível, né? Em alta temperatura ela pega fogo. Então quem estiver pensando em ser cremado, é bom fazer um regime para morrer. Morrer bem magrinho, né? Para não ter muito problema lá no forno. Mas as pessoas perguntam, se eu estiver ligado ao cadáver por ocasião da cremação, o que é que vai acontecer comigo? E eu costumo brincar dizendo: você vai achar que está no inferno, meu filho, aquele fogaréu todo. Meu Deus, eu vim parar no inferno, né? Mas eu estou brincando. Todos nós sabemos, sejamos católico, protestante, budista, espírita, nós sabemos que céu ou inferno são estados de consciência e não locais geográficos. Agora, o que vai acontecer com o cidadão, se ele estiver ligado ao cadáver por ocasião da cremação, é que ele vai ser desligado extemporaneamente, antes do tempo, antes de estar preparado. Daí ele vai ter problemas, ele vai sofrer um trauma. Por isso Emmanuel recomenda, através de Chico Xavier, que se espere pelo menos 3 dias. Diz ele que no máximo que geralmente em 3 dias, o espírito já está desligado. Então pode fazer a cremação, não tem problema nenhum. E as pessoas perguntam: mas como? Vai esperar 3 dias para fazer a cremação? Nós podemos deixar lá no forno crematório. Eles guardam pelo tempo que a gente desejar. Quando eu estive lá, fazendo a visita, tinha o corpo de um americano que estava esperando para ser levado para os Estados Unidos, já fazia perto de 20 dias
que ele estava lá no fundo do crematório, aguardando para ser encaminhado. Então eles recebem o cadáver, pode guardar por 3 dias, 10 dias, 7 dias, quantos dias nós quisermos. Naturalmente tem que pagar uma taxa, né? Assim como se fosse uma diária de hotel. E é um hotel baratinho, porque não tem refeições, né? Só guarda na geladeira lá e tudo bem. Então o negócio é deixar lá. Mas eu acho que nós aqui no Ocidente não estamos muito preparados para a cremação, não. Esse é um assunto, fatalmente vai chegar o dia em que os cadáveres serão cremados, mas a nossa cultura ainda não favorece muito, não. Ainda não é alguma coisa para a gente cogitar. Nós não estamos preparados para isso. E há muitos aspectos que nós poderíamos lembrar em relação à problemática da morte. E eu poderia ficar falando aqui a noite toda, só que nós não podemos nos estender muito, né? Até por respeito ao pessoal que está presente. Não vamos ficar falando a noite toda. Eu gostaria de encerrar a palestra, mas lembrando 2 aspectos que me parecem muito importantes em relação à problemática da morte. Bom, o primeiro diz respeito a essa palestra que eu apresentei em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E após a palestra, uma jovem conversando comigo, ela me disse: sabe, Richard, eu sempre tive pavor da morte, um medo mórbido. Ouvi falar que essa palestra aí ajuda a gente a enfrentar a morte. Então eu vim assistir. Acompanhei atentamente a projeção dos slides, as suas explicações, os seus comentários. Achei tudo muito interessante, realmente com esclarecimentos que eu jamais podia sonhar a respeito do assunto. E devo lhe confessar que eu, que sempre tive muito medo da morte, depois de tudo que você falou a respeito do assunto, agora estou com mais medo ainda. Eu espero que isso não aconteça aqui. Seria lamentável eu estar gastando o meu latim para tirar o medo e o povo ficar com mais medo ainda. E, finalmente, o aspecto que me parece mais importante em relação à problemática da morte. Chama-se submissão. Na hora da morte do familiar, é de importância fundamental nós lembrarmos de alguém. Esse alguém é Deus. É preciso lembrar de Deus na hora da morte e saber que Deus sabe o que faz e nos submetermos à sua vontade, porque 90% dos nossos sofrimentos relacionados com a morte de familiares dizem respeito à rebeldia, à inconformação, à revolta, ao desespero, à não aceitação. Quando aceitamos, nós vamos sofrer, é lógico, nós vamos chorar, vamos ter saudade, mas sem aquele agravante do desespero. O que realmente nos desequilibra, o que dá o sofrimento maior é o desespero, é a revolta, é a não aceitação. Por isso eu gostaria de encerrar contando uma história que, por sinal, encerra também o livro Quem Tem Medo da Morte. Havia um rabi, um pregador religioso do Oriente, que vivia muito feliz com a sua esposa, uma mulher admirável na fé, e 2 filhos, já adolescentes, desses filhos que todo pai gostaria de ter. Trabalhadores, obedientes, estudiosos, diligentes, 2 criaturas de Deus. O rabi, como não poderia deixar de ser, vivia muito feliz com a sua família. Mas certo dia ele teve que viajar, viagem longa, para cumprimento de seus deveres religiosos. E nesse ínterim, enquanto ele estava fora, aconteceu um grave acidente na sua casa e os 2 filhos morreram. Podemos imaginar o sofrimento daquela mãe. Não morreu um filho, morreram 2 filhos. E não foram quaisquer filhos, eram aqueles filhos. Mas ela deu um testemunho maravilhoso. Chorou, extravasou a sua amargura, a sua dor intensa, mas lágrimas sem revolta, sem desespero, sem inconformação, submetendo-se à vontade de Deus. Ela consolava aqueles que vinham confortá-la. Depois do sepultamento, a sua preocupação era com o marido. O marido, embora fosse um pregador religioso, ele era um homem um tanto intempestivo em suas reações e tinha uma lesão cardíaca.
ela temia que uma reação mais forte ao receber a notícia da morte dos filhos acabasse por provocar a morte do marido também. Então ela começou a orar, a pedir a Deus que a inspirasse, que lhe desse uma ideia de como transmitir a notícia ao marido, de maneira que ele não tivesse uma reação mais forte, passível de provocar a sua morte. E como sempre acontece quando oramos com o coração, Deus não a deixou sem resposta. Ela recebeu uma inspiração. Passados alguns dias, o Rabi chegou em casa. Chegou à tardezinha, exausto pela longa viagem, foi logo abraçando a esposa e perguntando pelos filhos. E os nossos filhos, mulher, onde estão? Ah, meu bem, não se preocupe, os filhos virão depois. Você vai agora banhar-se enquanto preparo a nossa refeição. E assim foi feito. Em breves momentos, ei-los à mesa tomando a refeição, com todo aquele envolvimento carinhoso de pessoas que se amam muito e que estiveram durante algum tempo separadas. Mas o Rabi estava preocupado. E os nossos filhos, mulher, estão demorando a chegar. Ah, meu querido, não se preocupe, os filhos virão depois. Quero agora que você me ajude a resolver um grave problema. Um problema que está me afligindo muito. O que houve? Percebo agora que você esteve chorando, está abatida. O que aconteceu? Ah, meu bem, é que enquanto você estava fora, eu recebi a visita de um amigo nosso que confiou à minha guarda 2 joias de alto preço. 2 brilhantes maravilhosos. E o problema agora é esse. Eu afeiçoei-me às joias. O nosso amigo quer que eu as devolva. E eu quero ficar com elas para mim. Mas o que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você sempre proclamou que joias são expressões da vaidade feminina? Ah, meu bem, é que você não viu as joias. Elas são maravilhosas. Eu me afeiçoei tanto a elas que não poderia mais viver sem elas. Mas vai ter que viver. Elas não lhe pertencem. Mas, meu bem, poderíamos comprar as joias. Comprar como? Não temos dinheiro. Venderíamos a nossa casa, o nosso único bem, o nosso lar, por causa de joias? De maneira alguma. Amanhã mesmo você vai devolvê-las. Eu vou com você. As joias têm que ser devolvidas. Pois bem, meu querido, disse a esposa, seja feita a sua vontade. As joias serão devolvidas, sim. Na verdade, meu bem, elas já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los e os levou. E o Rabi, embora recebendo uma notícia tão trágica, tão triste, percebeu a mensagem que vinha junto, a mensagem da submissão. Chorou, extravasou a sua dor pungente, mas sem reações mais fortes, passíveis de colocar em xeque a sua própria vida. Abraçou-se a chorar a esposa, agradecendo a Deus por ter ao lado uma mulher tão forte, tão fiel a Deus. E ambos a chorar, mas revelando a mais perfeita submissão à vontade de Deus, proclamaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Jesus nos abençoe. Queremos agradecer com todo o coração pela brilhante palestra, pelas informações tão importantes, o nosso querido Richard Semonés. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do Coral Halo de Luz, que enriqueceu nossa noite. Agradecemos às autoridades, especialmente ao Dr. Plínio Ramaciotti, diretor do Departamento de Cultura de Santo André, bem como aos representantes das sociedades, ao Jornal Diário do Grande ABC e a todos vocês que aqui compareceram nesta noite.